a gente ouve muito falar em pactos com demônios, e você mesmo disse aqui que nem tudo é demônio, né, Tério? A denominação de demônio, na verdade, né? Qual que é a régua que a gente tem que usar para medir o que é um demônio, o que não é um demônio, qual que é a moralidade dessa entidade, a personalidade dessa entidade que a gente está trabalhando? Tá. Se pegar na questão grega, Sócrates mesmo dizia que ele tinha um daimon guardião, um daimon que o acompanhava. Daimon vem do grego, que significa ser de sabedoria. No satanismo moderno, LaVey, ele coloca que os demônios, os daimons, são frutos da psique humana, que ele dá forma, que ele cria uma personalidade, dando força para essa determinada figura que ele criou na sua psique. Potencializada, principalmente quando 2, 3, 4 pessoas começam a dar crédito para essa mesma entidade criada na sua psique. Aonde temos na magia do caos, que o pessoal agora chama de servidor, aonde nós temos num contexto de Eliphas Levi, chamado de egrégora, aonde dá ao ser humano o poder de criar uma entidade, que eu não dou crédito, não acredito. Por quê? Se o ser humano ele já é dependente de uma força criadora maior para poder gerar, porque tu pode criar outro ser humano a partir do momento que tu te une com uma mulher, tu libera o sêmen, ela tem útero e ela gera um outro ser humano. Sim. Tanto que a gente já consegue clonar animais e, pelo menos, não caiu na mídia aí ainda a possibilidade da ciência ter clonado seres humanos. Caraca, então, não... Pode ser que tenha rolado, né? Pode ser que tenha rolado, só de repente não caiu com uma forma de espanto aí para causar um caos social. Bem provável que já tenha conseguido alguma Mas coisa. bem provável que sim, na questão, já que já fizeram com ovelha. Tá. Mas clonar, criar no plano material é uma coisa. Agora, embutir de espírito, de alma, é outra coisa. E aí foge da competência humana. Então, e dizer que o ser humano consegue criar uma divindade, então o ser humano, a partir desse momento, se realmente fosse possível, o ser humano poderia criar um daimon a partir das suas competências, e este daimon dá competência para a pessoa ter a sua eternidade física, por exemplo, como a forma da juventude, como era pregado nas antigas lendas alquímicas, a transformação do sumo e ouro, e sabemos que isso são parábolas, figuras de linguagem. Então, quando se trata da minha forma de ver, não limitando como dono de verdade única, respeitando as pessoas que são mais da concepção de LaVey, respeitando as pessoas que são mais que preferem dar crenças a outras formas de demônio, eu prefiro a questão de Crowley, que colocava daimons e anjos como inteligências superiores. Que nem esse tempo eu estava, por exemplo, numa reunião maçônica, e aí teve um irmão falando lá, porque os anjos, os malaquim, vêm de Malak, mensageiros, são seres bondosos. Depois eu chamei o irmão de canto e falei, meu irmão, eu conheço a Bíblia, o Torá, o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Alcorão, o Picatrix, o Kitab al-Mudab, Deus mandou o Zohar, o Talmud. Me dizem qual desses livros religiosos, fora os apócrifos, Enoque e Abraão, em qual desses livros que tu viu que os anjos são bondosos? Não tem aquela história aqui, uma história bíblica, você com certeza vai saber qual é, eu não tenho a mínima ideia, mas que Deus mandou os anjos arrebentar uma porrada de gente aqui? Em diversas partes na Bíblia, no Alcorão, desde as pragas do Egito, em que Deus enviou o anjo da morte para matar todos os primogênitos nascidos no Egito, na questão de Jó, em várias passagens bíblicas, o meu povo não irá pelear amanhã, mas o anjo de Deus irá pelear, e o povo chegava lá e estava todo mundo morto. Então, não existe nenhuma passagem bíblica que os anjos foram usados para caridade. Era só para descer o pau na humanidade. As passagens mais neutras que nós temos dos anjos é a de Gabriel, que se apresentou para Maomé para ditar o Alcorão.
é a de Gabriel, que se apresentou para, entre aspas, Virgem Maria, entre aspas, há controvérsias, e aí entra a questão muito forte do porquê que Jesus não é visto pelos judeus como Messias, para anunciar o nascimento de Jesus, mas ali teve uma função de mensageiro, porta-recado, não significa que fez um bem ou fez uma bondade à humanidade. Então, assim como os anjos não têm uma função de ursinho carinhosos, os demônios também não são os inimigos. Existe a árvore da vida e a árvore da morte, noite e dia. Então, existe a esfera positiva, aonde colocamos os anjos, a árvore da vida. Existe a esfera neutra, aonde entram os daimons, a árvore quilofótica. Assim como existe a esfera negativa, como os Kakudaimons, aonde é trabalhado na questão da magia enoquiana, aonde é ritualizado, pronunciado o nome dos anjos de forma invertida para trabalhar com essa esfera de destruição. Mas os demônios não são portadores do mal. Eles são seres de sabedoria que são utilizados de acordo com o ego, de acordo para, como sentinelas para atender a vontade humana. E aí vem um dos pontos que o pessoal me pediu muito para citar aqui na live aqui, para falar aqui na live aqui. Mas, mestre, e aquela história do fulano que fez um pacto com o diabo e a vida dele teve que pagar um alto preço, né? O filho dele morreu, o funcionário da empresa dele era oferecido todo ano. É toda uma história. É toda uma história. Tá. E por que eles falam isso do pacto com o diabo e eles não falam da pessoa que foi na dita igreja, não vou citar nomes aqui por questão de respeito, e doou a rescisão inteira de trabalho porque ia acontecer um milagre na sua vida, a famosa fogueira, e o milagre que aconteceu foi a família passar fome, porque foi a família passar fome. Porque ele deu um carro para a igreja e Deus ia dar outro carro em troca. Um carro melhor. E o que aconteceu foi ele ficar sem carro ou ele ter que fazer um financiamento para se endividar para tentar adquirir outro carro. Aliás, esse tempo até eu fiquei sabendo um testemunho, né, muito abençoado ser dessa pessoa, né, que doou seu carro para a igreja, que o que ele fez? Ele tinha o seu carro valia 4 mil e o seu carro tinha 10 mil de dívida. Golzinho. E ele passou, e ele doou o seu carro para a igreja e realmente foi uma bênção. Foi uma bênção. A dívida foi para a igreja. A dívida foi para a igreja e se livrou dele. Então esse cara realmente foi muito abençoado por Yahvé. Eu tenho 2 casos referentes aí. Todo mundo sabe que é negócio da fogueira lá. Enfim, não vou falar o nome completo, mas todo mundo sabe o que é. Um que, inclusive... É a fogueira santa da Igreja Universal. Inclusive, que era... Eu falo mesmo. Que era... Não vou dar particularidade da pessoa, porque depois aí entra... Não, aí já é. Enfim, era do meu meio ali. E a pessoa tinha alguns problemas psiquiátricos e, mano, ele ouvia a voz de, tipo, do pastor ali falando pra ele. Falou, tem que doar. E o moleque começou a doar. TNG 1000, vendia por 100. Pra pegar aquele dinheiro e dar. Televisão, querendo vender televisão. Querendo vender tudo dentro de casa. Parecia um usuário de entorpecente, só que dá tudo em troca lá. Só que, ele totalmente tinha problema mental, tanto que ele ficou internado e tal, toma uns remédios lá. E tem outro caso que realmente a pessoa doou o carro e ela conseguiu um carro melhor. Eu conheço a pessoa, inclusive também é do meu meio ali. Inclusive é no raio ali da onde eu tô ali, no mesmo perímetro. Só que é o seguinte, essa pessoa que conseguiu o carro melhor, ela doou o carro, ela conseguiu o carro melhor, mas tipo, é aquela pessoa que acorda 6 horas da manhã e chega em casa meia-noite, de tanto trabalhar. Porque aí entra muito forte... Vai conseguir mesmo, desculpa, a pessoa tem um foco, trabalha. Sim, mas aí é que tá. Existe uma questão, aí isso é muito, eu digo muito quando você trabalha a questão de pacto com Mamon. Mamon vem de hebraico, que significa dinheiro. Você trabalha a energia do dinheiro, você trabalha a energia da prosperidade. Você dá... Você oferta para movimentar essa prosperidade em relação aos deuses. Mas aí é que tá. Mas tem que partir do raciocínio lógico de você dar de coração o que te sobra, o que você tem a mais, mas não é tirar o que tu tem para ofertar o que tu não tem. Porque você vai dar e você vai sofrer porque você deu. Você cortou a energia de prosperidade. Quer ver um exemplo? Eu tenho clientes que eu atendo, que são empresários, clientes da política,
que fizeram rituais de um valor expressivo comigo e que ganharam a eleição. Caraca. Mas ele não tirou a cueca dele para entregar para mim, para depois ficar se lamentando que estava passando frio, que ficou até sem cueca. Ele, daquilo que ele tinha de abundância, ele fez uma oferta para o templo para poder conseguir uma bênção por parte dos deuses. Que eu deixo muito claro, ninguém tem obrigação de fazer. Aí entra a questão do dízimo, de ofertar 10% do que você tem para uma obra, mas aí é que está a questão daquilo que você tem, que você dá de coração, e não tirar do único pão que você tem dos seus filhos para deixar todo mundo só no café preto. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é fazendeiro, por exemplo, e que chegou para mim: mestre, eu quero fazer uma mesa para Lúcifer, porque eu quero vender a minha fazenda. E eu cheguei para ele: meu irmão, um cerimonial desse, ele tem um valor expressivo assim. Só que eu sou muito honesto. E eu falei: olha, antes da gente partir para um ritual expressivo desta forma, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rito menor, pedindo pela venda da tua fazenda. E aí, se você vender, porque era um valor oneroso alto, de agradecimento você faz essa mesa. Ele vendeu a fazenda dele, conseguiu arrendar uma fazenda 3 vezes acima, e é meu cliente, meu seguidor, meu aluno ainda, já faz 2 anos. De agradecimento, ele não só fez aquela mesa expressiva, ofertando, devolvendo para a entidade a sua gratidão através das ofertas da natureza, como ele ainda prometeu: olha, eu fiz um arrendamento de 5 anos, para cada ano que eu vencer a minha dívida eu vou dar outra mesa. Tanto que ano passado ele venceu a dívida, deu uma mesa de agradecimento, e eu falei com ele faz 4 dias atrás, este ano ele que vai fazer outra mesa, porque ele vai ter a colheita dele agora em abril, e segue de forma fantástica a questão de ações da plantação dele, da soja, que é bem valorizada, a questão de receita dele, para poder com muita tranquilidade, novamente este ano, estar saldando a dívida dele. Então, aí é uma questão, e não de você dar o que você não tem, porque se você vai dar e vai sofrer, não dá, não existe bênção, em cima do que você dá e você sora. Você dá daquilo que te sobra, daquilo que você tem, porque você pode ofertar, porque você está recebendo. Só que muitas instituições estão dizendo para você dar tudo que você tem, para te tudo de valor que você tem, tudo porque de valor. eles pegam aquela parábola lá da viúva que colocou, e que Yeshua falou: ela, porque ela deu tudo que ela tinha, então ela foi recompensada. Mas aquilo ali foi uma expressão, porque tudo que ela tinha que estava sobrando a ela, e não a roupa do corpo que ela tirou e ficou pelada e foi passar fome. E isso entra também na questão que muitas vezes a sua fé, o seu emocional, justamente por você não ter mais nada para perder, é aonde você conecta o seu coração para poder ter uma graça muito grande. Uma vez eu conheci um rapaz que já faleceu ele agora, e que ele passou por uma oferenda de manzá, e ele estava para fazer um concurso. E ele falou: olha, manzá, eu não tenho dinheiro nenhum para pagar um trabalho espiritual. Eu não tenho nada de significativo para te ofertar. Mas me ajuda a passar nesse concurso, que eu prometo que eu vou dedicar o que eu tenho de melhor para ti, que é a minha vida. E ele passou no concurso para delegado, e a partir dali ele entrou para a região africana, e passou a sua vida dedicando a sua espiritualidade a Iemanjá. Veja bem que eu estou citando religiões diferentes, e não apenas Baal, Zebô, e não apenas Lúcifer, que é o pacto mais prometido na rede aí para poder aplicar golpe para tirar dinheiro das pessoas. Assim como também acontece em outras esferas religiosas. Não existe apenas um caminho, existe aquele caminho aonde você se encontra para ter uma realização.
Então eu não vou partir para um dogmatismo que nem as igrejas fazem, aqui é a única salvação, não. Aqui tem a porta, aqui tem uma opção de porta para te ajudar a ser feliz. Só que é muito fácil. Aí falam da pessoa que fez um pacto, que por algum motivo não cumpriu, que por algum motivo começou a fazer coisas erradas, e aí foi castigada. E da centena de pessoas que vão para instituições religiosas, que perde tudo, que afunda a sua vida, aí não falam porque não convém. Não adianta nada tu fazer um pacto para ter a mulher que você quer de volta na sua vida, se você bater nela, se você agredir. Se for um traidor. Não adianta nada você fazer um pacto para te ter uma ótima vida, se você não estuda, se você não trabalha, se você não se ajuda. Você não ajuda nem o próximo, né? pô. Então não adianta nada você fazer um pacto para o seu filho poder ter uma ótima vida, se você como pai, você falha para preparar ele pelo mundo. Sim. Se você como pai, você não oferece para ele um suporte para que ele aprenda valores sociais para lidar como profissional. Então, a lei é 50%, 50%. 50% espiritualidade, 50% você tem que se ajudar. A espiritualidade vai te acompanhar, mas os pés são teus para caminhar. E o ser humano é muito ingrato, porque aí vem aquela história da pegada na areia. Mas eu tenho momentos da minha vida que eu olhei e só tinha um par de pegadas. Mas você esquece que naquele momento você estava tão caído que você desmaiou na estrada. E naquele momento, muitas vezes, o Deus te carregou nos braços. Por isso que só tinha um par de pegada na areia. Mas é muito fácil você esquecer, você arrotar de barriga cheia. E quando você passa fome, aí você esquece que alguém te ajudou.